Olá pessoal, aqui é o Edivan. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre caracterização de defeitos. Os defeitos são características dos grãos de café visíveis a olho nu e têm diferentes pesos na classificação final do café, uma vez que afetam negativamente a qualidade. Ou seja, quanto maior a quantidade de defeitos encontrados em uma amostra, digamos que mais ruim será a qualidade do café. E isso também afetará na qualificação, porque quanto maior a quantidade de defeitos, mais ruim será a classificação do café. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as duas principais classificações de defeitos. Bom, vou começar aqui falando dos defeitos extrínsecos. Os defeitos extrínsecos são defeitos externos ao grão de café, como pau, pedra, torrão, casca e qualquer matéria estranha ou impureza que estiverem juntos ao grão de café. Normalmente são oriundos da falta de limpeza e por problemas no beneficiamento. Ou seja, o café foi colhido. Um exemplo, o café foi colhido e durante a fase de colheita a máquina acabou levando torrões de barro junto. E aí, esses torrões de barro deveriam ser retirados na fase de limpeza, mas acabaram passando pelas peneiras e foram junto com o produto. E na hora da classificação, esses torrões de barro acabaram sendo encontrados ali dentro. Isso então se classifica como defeitos extrínsecos. Um dos defeitos, né? Que são vários. Agora eu vou passar aqui, vou falar sobre os defeitos intrínsecos. Ó, defeitos intrínsecos. Os defeitos intrínsecos são os defeitos contidos no grão de café, ou seja, não tem algo a ver com, como eu disse anteriormente, a fase de colheita dele. Ó, geralmente são oriundos da sua produção, processamento, armazenamento, de modificações fisiológicas, genéticas e, na maioria das vezes, pela ação de micro-organismos, pragas, doenças e outros fatores que trarão danos diretos ao grão de café. Dentre esses defeitos destacam-se o grão preto, grão ardido, grão verde, concha, mal granado, verde quebrado. Esse grão mal granado ele classifica aqui na parte de modificações fisiológicas e genéticas. Esse grão granado é um grão que não teve seu desenvolvimento, ele não cresceu como deveria crescer. Aqui nessa parte de grão preto, grão ardido, classifica na parte de armazenamento. Se esses grãos eles são armazenados de forma incorreta, eles acabam mofando, eles acabam sofrendo ações de micro-organismos ali que acabam deteriorando e mudando as características dele e posteriormente então causando defeitos aos grãos. Passar aqui para o próximo. Aqui nós temos uma tabela de defeitos intrínsecos. Aqui nessa tabela, do lado direito, aqui nós temos os defeitos, no meio a quantidade e aqui a equivalência. Ou seja, um grão preto equivale a um defeito, certo? Se na minha amostra lá, lembrando que isso aqui são feitos com amostras de 300 gramas, pego 300 gramas do café e é feito a análise a partir dali. Se dentro dessa amostra forem encontrados uma quantidade de 2 grãos ardidos, equivale a um defeito também. Outro exemplo aqui, se dentro da minha amostra é encontrado entre 2 a 5 grãos brocados, equivale a um defeito também. Agora eu vou passar aqui para outra tabela. Aqui essa tabela é de defeitos extrínsecos. Ó, se dentro da amostra é encontrado um coco
equivale a um defeito. Se é encontrado um pau, uma pedra, torrão grande, isso equivale a 5 defeitos. Aqui outro exemplo, se for encontrado pau, pedra, torrão irregular, é equivalente a 2 defeitos. E assim vai, como a gente pode ver no restante da tabela. Aqui, ó, se eu encontrar uma casca pequena, 2 a 3 cascas pequenas, perdão, é o equivalente a um defeito. E é isso aí, vou passar aqui pro próximo. Aqui eu vou falar um pouco sobre legislação específica. Através da Instrução Normativa número 8, de 11 de julho de 2003, o MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, deixou descrito o Regulamento Técnico de Identidade e de Qualidade para a classificação do café beneficiado cru. Segundo a Instituição Normativa número 8, é necessário cumprir as etapas para chegar à tipificação do café. Aí aqui embaixo vou estar fazendo a leitura para definir um pouco sobre essa regulamentação deixada pelo MAPA. Bom, primeiro, verificar se há na amostra qualquer indício de desqualificação direta. Ou seja, se for encontrar algum indício de desqualificação direta, automaticamente ali aquele lote de produto será descartado, pois ele é impróprio para o consumo e venda. Bom, e aqui eu vou dar uns exemplos de desclassificação direta. O que provoca a desclassificação direta? Aspecto mofado, mau estado de conservação, presença de sementes tóxicas e etc. Aqui no segundo caso, caso o produto esteja em condições de ser classificado, deve-se fazer a uniformização e homogeneização da amostra de trabalho e assim fazer o corteamento da mesma até a obtenção de 300 gramas. Aqui no 3, indicar as características de umidade e cor do produto, passando os resultados para o laudo. Certo? Quando está fazendo aqui a análise, é tudo colocado em um laudo técnico que lá no final vai ter todas as especificações sobre a classificação. Ó, separar as impurezas e matérias estranhas da amostra e efetuar a pesagem das mesmas, a partir disso realizar o cálculo do percentual encontrado, caso ocorra um percentual. Bom, já estou ultrapassando o tempo aqui, então vou pular um pouquinho mais para frente. Aqui na fase de descontos, lá na classificação, pega ali a amostra de 300 gramas, homogênea, ou seja, misturada, e deve separar os defeitos dessa amostra. Com os defeitos separados, a categorização do lote deve ser dado a catação, que é a pesagem de todos os defeitos e convertido em porcentagem. Aí um exemplo aqui, ó, uma amostra de 300 gramas foi pesado 30 gramas de defeitos, logo a mistura possui 10% de catação. E aqui considerações necessárias. O café pode ser classificado por categoria, subcategoria, grupo ou subgrupo, classe e tipo de acordo com a espécie, formato do grão e a granulometria, o aroma e o sabor, a bebida, a cor e a quantidade, de acordo com a Instrução Normativa número 8. No entanto, a principal finalidade da classificação física é obter a tipificação. A tipificação é uma forma de categorizar o café e, a partir da quantificação de seus defeitos extrínsecos e intrínsecos, esses defeitos são contabilizados de acordo com sua gravidade por meio da equivalência. Bom, é isso aí, vou terminando o vídeo por aí e desde já agradeço a todos por ter assistido.